Você já se perguntou sobre o sentido da vida? Sobre o que é a realidade e como podemos compreendê-la? Essas perguntas são tão antigas quanto a própria humanidade, e a busca por essas respostas é o que chamamos de filosofia. A palavra filosofia vem do grego philos, amor, e sofia, sabedoria. Em outras palavras, a filosofia é essencialmente a busca pelo conhecimento e compreensão das questões fundamentais da existência, do universo e da humanidade. Ela abrange uma ampla gama de tópicos, desde a natureza da realidade às bases do conhecimento, até os princípios do comportamento humano e a estrutura da sociedade. Questionamento fundamental. A filosofia começa com perguntas fundamentais. O que é a verdade? O que é a justiça? Existe uma realidade objetiva? A filosofia se diferencia por não aceitar respostas superficiais, mas buscar uma compreensão profunda e racional. Desenvolvimento do pensamento crítico. Uma das maiores contribuições da filosofia é o desenvolvimento do pensamento crítico. Ao questionar e analisar conceitos, a filosofia ensina a não aceitar nada como certo sem uma investigação rigorosa, promovendo a autonomia intelectual. Exploração de valores e ética. A filosofia examina as bases do que consideramos certo e errado, bom e mal. Ela ajuda a moldar nossas leis, sistemas de justiça e padrões morais, influenciando como sociedades inteiras são estruturadas. Impacto da filosofia ao longo do tempo. Fundação do pensamento ocidental. A filosofia grega, especialmente através de Sócrates, Platão e Aristóteles, lançou as bases para a ciência, política e ética ocidentais. Suas ideias sobre lógica, democracia e virtude continuam a influenciar o pensamento moderno. Rompimento com tradições medievais. Durante a Idade Média, a filosofia serviu para harmonizar a fé religiosa com a razão, como visto nas obras de Santo Agostinho e Tomás de Aquino. Mais tarde, o Renascimento trouxe um ressurgimento da filosofia clássica e uma nova valorização do indivíduo e da razão. Revolução científica e filosofia moderna. No século XVII, filósofos como Descartes e Spinoza influenciaram profundamente a revolução científica, defendendo a ideia de que a razão humana poderia desvendar os mistérios do universo. Esse período também viu a ascensão do empirismo, com filósofos como Locke e Hume, argumentando que todo conhecimento deriva da experiência sensorial. Filosofia e Iluminismo. No século XVIII, o Iluminismo foi impulsionado por ideias filosóficas que enfatizavam a razão, a liberdade e o progresso. Filósofos como Kant questionaram as limitações do conhecimento humano e propuseram novos paradigmas éticos que mudaram a modernidade. Filosofia contemporânea. Nos séculos XIX e XX, filósofos como Marx, Nietzsche e Sartre exploraram questões sobre poder, existência e identidade, influenciando movimentos sociais e culturais. O existencialismo, por exemplo, enfatizou a liberdade individual e a responsabilidade em um mundo aparentemente desprovido de sentido. Influência na ciência e tecnologia. A filosofia continua a influenciar áreas como bioética, inteligência artificial e o estudo da mente. Questões filosóficas sobre a natureza da consciência, a ética do uso da tecnologia e os limites do conhecimento científico são centrais para debates contemporâneos. Reflexão social e política. O pensamento filosófico moderno informa discussões sobre justiça social, direitos humanos e governança. Ideias de igualdade, liberdade e justiça, derivadas de pensadores como Rousseau e John Stuart Mill,
são fundamentais para o desenvolvimento das democracias modernas. Desenvolvimento pessoal. A filosofia também tem um impacto direto no desenvolvimento pessoal. Ao questionar a natureza da felicidade, do propósito e do significado, ela oferece ferramentas para uma vida mais plena e consciente, ajudando as pessoas a enfrentar questões existenciais em um mundo cada vez mais complexo. Ao longo da história, muitos filósofos contribuíram para o desenvolvimento do pensamento humano, e agora você vai conhecer alguns dos mais influentes. Sócrates, o pai da filosofia ocidental, não deixou nada escrito, mas seu método de ensino, conhecido como socrático, consistia em questionar constantemente seus interlocutores. Sócrates acreditava que o conhecimento verdadeiro vem do autoconhecimento e que a virtude é o maior bem. Ele desafiava as pessoas a questionarem suas crenças e a examinarem a vida de forma crítica, pois, segundo ele, uma vida não examinada não vale a pena ser vivida. Platão, discípulo de Sócrates, fundou a Academia, a primeira instituição de ensino superior do mundo ocidental. Sua filosofia é marcada pela teoria das ideias ou formas, que sugere que o mundo sensível que percebemos pelos sentidos é apenas uma cópia imperfeita de um mundo ideal e imutável, acessível apenas pelo pensamento. Platão também desenvolveu a ideia do reino das ideias, onde reside a verdade absoluta e eterna. Em sua obra A República, Platão também propõe uma visão utópica de uma sociedade justa, governada por filósofos reis. Aristóteles, aluno de Platão, divergiu de seu mestre ao rejeitar a teoria das ideias e focar na observação empírica do mundo. Ele acreditava que a realidade está nas coisas concretas que podemos perceber e estudar. Aristóteles desenvolveu a lógica formal, classificou os seres vivos e escreveu sobre ética, política, metafísica e poética. Para ele, a finalidade de todas as coisas era alcançar o seu propósito, e a felicidade era alcançada pela virtude, que se encontra no meio termo entre os extremos. Descartes, considerado o pai da filosofia moderna, é famoso por seu método de dúvida radical. Ele questionou tudo o que poderia ser falso, até que restasse apenas o que fosse absolutamente indubitável. Foi assim que chegou à sua famosa frase, penso, logo existo. Descartes defendia o dualismo, a ideia de que a realidade é composta de duas substâncias fundamentais, a mente, que é o pensamento, e o corpo, que seria a extensão. Ele acreditava que a razão era o principal caminho para o conhecimento e que, por meio dela, poderíamos alcançar verdades indiscutíveis. Kant revolucionou a filosofia ao sugerir que o conhecimento não vem apenas da experiência, mas também das estruturas da mente que organizam essa experiência. Em sua obra Crítica da Razão Pura, Kant argumenta que nosso entendimento do mundo é moldado tanto pela experiência quanto pelas categorias a priori da mente, como espaço, tempo e causalidade. Ele também propôs o imperativo categórico na ética, que é a ideia de que devemos agir apenas de acordo com a máxima que gostaríamos que se tornasse uma lei universal. Para Kant, a moralidade é baseada na razão e na autonomia do indivíduo. Nietzsche desafiou as convenções morais e filosóficas de sua época, criticando a moral cristã e propondo a ideia do super-homem, um ser que cria seus próprios valores e vive além do bem e do mal. Nietzsche via a vida como uma luta constante e acreditava que a vontade de poder era a força motriz de todos os seres vivos. Em sua obra Assim Falou Zaratustra, ele proclamou a morte de Deus, argumentando que as antigas crenças religiosas já não podiam mais guiar a humanidade e que era necessário criar novos valores para viver uma vida autêntica e plena. A filosofia é uma jornada contínua em busca do entendimento. Não se trata de encontrar respostas definitivas, mas de aprender a viver com as perguntas e a apreciar a complexidade da existência. Em resumo,
A filosofia não apenas moldou a história do pensamento humano, mas continua a ser uma força vital na análise crítica do mundo contemporâneo, oferecendo insights que nos ajudam a navegar por questões complexas e a buscar uma vida mais esclarecida e ética. E você, já pensou filosoficamente hoje? Deixe nos comentários o que você acha sobre filosofia e como ela impacta a sua vida. Se você gosta desse tema, se inscreva no canal, ative as notificações para receber mais conteúdos como esse. Até a próxima!